Opa, estou vivo! Que legal! Quanto tempo sem live, hein? Isso faz falta, viu? Mas que bom, a gente está fazendo uma live essa semana. Semana que vem estaremos numa outra live. Live dessa semana, a gente vai falar com a Olga. A gente vai estar falando de ambientação. Na próxima semana, eu sou convidado lá no Instagram da Mercatoria e eu vou falar de gestão comercial com meu amigo Isaac. Opa, que legal! Sejam super bem-vindos vocês. A live hoje vai ser fantástica. A gente vai falar de ambientação com uma fera. A gente vai falar de layout. A gente vai falar de decoração do ponto de venda. Vai ser muito legal. Olha a Olga aí. Vamos aceitar, Olga. Né? Opa! Oi, Olga. Como você está? Tudo bem? Tudo bom. Melhorou agora a Agora está iluminação? 100%, Olga. Agora está 100%. Então tá, Tá? beleza. E, Olga, a gente sempre começa as lives da Academia do Comerciante. Daqui a pouco eu vou te dar boas-vindas, né? Falando o seguinte, um pouco da Academia do Comerciante. A Academia do Comerciante é uma iniciativa nossa que completou um ano recentemente. E o objetivo da Academia do Comerciante qual é? Prover conhecimento, né, formação e informação para o varejista, principalmente para o supermercadista. Né? Esse é o nosso grande barato. Atualmente a gente já está com. Nós já estamos com 5 cursos, aliás, já todos na plataforma Hotmart, e agora está por entrar o 7º curso na plataforma Hotmart. Né? E se vocês querem ter acesso, né, aos cursos, entrem lá, academiadocomerciante.com.br. Eu sou o Demétrio, tenho 33 anos de varejo, né, já fiz muita coisa, já liderei muitas lojas, já inaugurei muitas lojas com a Olga, então eu já estou muito feliz em estar recebendo a Olga, uma fera quando o assunto é arquitetura comercial. Olga, presente. Boa noite a todos. É um prazer estar aí no retorno das suas lives, né, Demetrio? Só acompanho aí a academia sempre. E é um prazer falar aqui sobre esse assunto que eu acho tão interessante e tão dinâmico, né? E nós estamos passando aí por esse momento tão único, né, na nossa história, onde a área de varejo tomou uma importância assim, maior ainda do que já tinha, na minha opinião. Tá bom. Então, começar com as perguntas difíceis, tá, Olga? Posso? Vamos lá. Claro, Olga, vamos lá. Olga, você sabe que o varejo o supermercadista, que 90% da academia do comerciante, é de. Opa, tem aqui suas parceiras, Claudete, que é da nossa época de Walmart, tem bastante gente aí. Né? Você sabe que aproximadamente, né, na verdade é o seguinte, boa parte do varejo supermercadista não tem tido um bom desempenho em vendas contra o ano anterior e tem tido um aumento das despesas considerável. Então, mais do que nunca, a palavra produtividade para o varejista, para o supermercadista, passa a ser muito importante, fundamental. Como que a arquitetura pode estar contribuindo nesse sentido, para deixar a loja ainda mais produtiva? Bom, Demetrio, na verdade, voltando um pouquinho a mais na apresentação, né, para as pessoas que não me conhecem, eu tenho também aí 30 anos de arquitetura comercial. Desde logo que eu me formei, entrei na área comercial e especificamente na área de supermercados, eu tive uma experiência onde nos conhecemos no Bom Preço, Walmart, onde eu fiquei por 16 anos. Verdade. E lá, eu tive a oportunidade realmente de ter a experiência de visitar lojas de quase todo o Brasil, quer dizer, do Rio Grande do Sul até o Maranhão. Eu conheci lojas, fizemos implantações, aí eu fiz implantação de mais de 40 lojas e reformas incontáveis. Então, a gente realmente, eu pude ter contato
com diversos tipos de loja, inclusive lojas que tinham sido adquiridas, que eram lojas mais antigas, e a gente via desde aquela caixa perfeitinha, quadradinha, que era o que a gente chamava de protótipo, né, até as que pareciam verdadeiros labirintos, né? Então, essa parte E aí a gente podia ver claramente essa questão da produtividade, o quanto a arquitetura impacta nisso. E uma das primeiras preocupações que a gente sabe, né, que a preocupação da arquitetura comercial é muito em função do retorno do investimento, né, quer dizer, o quanto aquilo vai efetivar o negócio que está sendo proposto. E a primeira preocupação a gente fala em macro, né, quer dizer, aquela que eu já vi até você fazendo aí algumas observações a esse respeito. A primeira preocupação que a gente precisa ter é o que a gente chama de tamanho da caixa, né? A produtividade da caixa, que é a proporção do tamanho da construção geral em relação à área efetiva de vendas, né? Então, quando essa proporção, quando você tem uma área que a gente chama de retaguarda, né? Uma área secundária muito próxima da área de vendas, né? Quer dizer, o ideal é a gente trabalhar ali com 30%, até menos. A gente, às vezes, chegava, quando estava em 40%, já não era bom, né? E tem muitos lugares que você vê que são 50%, né? Então, todos os custos ali envolvidos na manutenção, energia, enfim, acabam não viabilizando o projeto, né? E aí, você desce também para a parte de produtividade no que se refere a fluxos, né? Enquanto a racionalização dos fluxos deve acontecer para que os funcionários, né, possam trabalhar de uma maneira mais produtiva. Em muitos lugares a gente observa que o coitado do funcionário lá até tenta, mas ele tem que ir lá atrás, tem que voltar lá na frente, tem que ir lá atrás, tem que voltar lá na frente. Fazer o dia inteiro ficar andando que nem um louco. E aí, como é que você pode exigir uma produtividade desse funcionário dessa maneira? Né? A gente sabe que muitas vezes as lojas estão instaladas em locais que a gente não diria que seriam ideais, a gente sabe disso, mas são pontos muito bons, que valem a pena. Mas sempre, e principalmente nesses casos, é bem importante você fazer uma avaliação realmente profissional, entender se ali está o melhor aproveitamento dentro daquele espaço. Legal. E isso vai descendo para cada ambientezinho, né? Você tem uma padaria, você tem um preparo. Será que a posição das mesas, os equipamentos estão sendo da melhor produtividade, considerando segurança alimentar, segurança a velocidade, enfim, tudo que aquilo ali tem que incorporar? Então, é por isso que é efetivamente um olhar que a gente tem que ter que certamente impacta no dia a dia da loja. Às vezes, é aquilo que eu estava outro dia conversando, né? Às vezes um detalhe besta, que é uma locação de um ralo numa área de preparo. Aí o ralo está num cantinho lá longe, e o pior, a declividade do piso está ao contrário. Aí você tem que cumprir, tem que fazer a lavagem do ambiente, todo dia você tem que lavar para cumprir lá as regras de segurança alimentar e tudo. E o camarada fica lá horas com o rodo, né, empurrando aquela água, quer dizer... Tendo produtividade. Exatamente, ele podia estar fazendo o preparo, ele está empurrando água com o rodo. Quer dizer, são detalhes que no fim, para quem está ali no dia a dia, não são nem um pouco detalhes, é a alma do negócio. Deixa eu falar uma coisa, entrou aqui a Viviane Miranda, proprietária do supermercado Palmo Belo do Ceará. Viviane, seja super bem-vinda, né? E, Olga, você falou, eu guardei alguns números bem legais que você falou para mim. Você falou o seguinte, olha, Demetrio, a relação, né, entre retaguarda e área de vendas, o ideal é que seja até inferior a 30%. 40% é um número, assim, altíssimo, né? Deu 40%,
sinal de alerta já toca, né? O ideal é 25%, que é o número, inclusive, que é o número que eu procuro sempre no varejo de uma forma geral. Você falou da importância, né, do que da arquitetura para que existam, né, para facilitar os processos operacionais, né? Bem bacana. Agora tem o aspecto comercial, Olga, né? Que é a coisa do layout, né? Distribuição dos setores, visibilidade. Fala um pouquinho sobre isso, Olga, por favor. Então, obviamente, quando você vai fazer um projeto de uma loja ou de uma reforma, você tem, né, esse contato direto com a operação, existe todo o plano do negócio, se a loja vai ter ou se não vai ter padaria, se vai ter ou se não vai ter açougue, se vai ter ou se não vai ter, qual o grau de serviço que vai ter, tudo isso, né? Mas uma coisa que eu, inclusive, aprendi até com você, né, principalmente quando a gente fala de mercados de menor porte, é aquela sensação que a gente tem que ter da surpresa. Cada ângulo, quando a gente entra na loja, logo na frente a gente já tem que ter uma boa surpresa, né? Fachado, já tem que ter um ponto de atenção. Entrou na loja, virou para a direita, tem que ver uma coisa legal, uma coisa que queira eu continuar. Vou olhar para o fundo, tem lá a padaria, que eu quero ir lá. Padaria é um item que, né, a maioria das pessoas vai todo dia, enfim. Vou olhar para a esquerda, tem lá um horti, quer dizer, sempre ter pontos de atenção no caminhamento da loja, né? Se preocupar com esse caminhamento e na surpresa, entre aspas, que o cliente vai ter cada vez que ele mudar de ângulo, para sempre ele ter não ficar aquela coisa maçante, né? Não ficar aquela coisa sem graça e que ele vai ali, compra o que ele quer, dá meia volta e vai embora. Ele não tem a experiência, não tem a vontade de ver mais, né? Então, isso é a primeira informação aí que eu acho que é bem valiosa quando a gente está projetando uma loja ou reformando, né? Às vezes a gente precisa fazer uns ajustezinhos aí para poder dar esse interesse para o consumidor. Opa, deu uma falhada. Pronto? Sim. Pode continuar. Um outro ponto assim, que eu também acho que é bem importante colocar é a importância chover no molhado, né? A gente sabe disso, mas infelizmente a gente muitas vezes não vê isso, né? Que é a questão realmente da organização das mercadorias, né? Toda a parte de merchandising e a sinalização, né? Em qualquer supermercado, por menor que seja, e às vezes até mais nos menores também, porque o mix é muito apertadinho, a sinalização, você tem uma arrumação que tem uma lógica, e você tem uma sinalização de onde estão as coisas, isso também é uma coisa que interfere demais na experiência dos clientes, né? Todos nós somos clientes e sabemos como é terrível entrar num local e não conseguir achar aquilo que a gente gostaria, né? Então, isso é uma coisa que deve ser levada assim, muito a sério, na minha opinião também. Perfeito. Então, eu percebi, assim, falando assim, você falou muito de área, de certa forma, você falou de áreas quentes, né? Você falou você falou que, na verdade, o layout de uma loja, entre aspas, né, a ambientação de uma loja, começa desde o momento em que o cliente está se aproximando da loja, ou seja, você tem uma fachada bacana, isso é ambientação, né? E você convidar o cliente para entrar, você tem que ter vários pontos quentes que atraiam o cliente para entrar ainda mais dentro da loja, e você lembrou muito bem, né, Olga, que a sinalização ela pode ajudar demais na criação desses pontos quentes, né, que deixam a loja vibrante. E outra coisa que eu entendi, Olga, é que a área de operações tem um papel muito importante, né,
porque tem a mercadoria, né? E se o operador não fizer uma exposição quente das mercadorias, né, que é o grande, que na verdade é a grande rainha do ponto de venda, né, aí acaba, não tem arquitetura comercial que dê solução. Você fez lembrar de um cara, Olga, chamado Marco Aurélio Noronha. Você conheceu o Marco Aurélio, Olga? O Marco, Não estou me lembrando. ele era responsável pela operação de supermercados de Alagoas e Sergipe, né, do Bom Preço do João Carlos Paes Mendonça. E os equipamentos do Marco Aurélio, muitas vezes eram equipamentos antigos, mas a mercadoria, ele tinha uma exposição de mercadoria tão bacana que enchia os olhos do cliente, de qualquer operador, quando entrava na loja, mesmo com aquele equipamento mais antiguinho, né? Você pode falar um pouco mais sobre a ambientação de loja, Olga, que isso é muito importante, para nós? Na verdade, isso é o tema, né? É o tema da nossa live, e é como a ambientação impacta aí nas vendas, e impacta nas vendas porque o que são as vendas, né? Hoje em dia, qual é a grande tendência, né, do comércio, do varejo de forma ampla? Várias, né, que foram durante essa questão da pandemia, tudo isso foi ampliado, né? É a questão da experiência do cliente, né? Todo mundo fala de e-commerce o tempo todo, né? Só se fala em e-commerce, e aí veio toda aquela história de que as lojas físicas vão morrer, vão desaparecer. E aí já veio o contraponto, né? Ninguém aguenta mais só ficar no computador, só ficar no virtual. As pessoas têm necessidade de ver, sentir e se aproximar efetivamente das coisas. E a velha história da experiência do cliente, né? Quer dizer, o que vai diferenciar? Se você tem uma loja exatamente igual, com o mesmo layout, com o mesmo mix, tudo igualzinho, o que vai fazer uma pessoa ficar mais tempo numa loja do que em outra loja? É a sensação que o cliente tem quando está naquela loja. Né? Então, quando o cliente vai, vamos dizer, você tem lá uma loja lá toda branca, com gôndolas, vamos dizer que as gôndolas são basiquinhas lá, são metálicas, sem grandes... mas ok, são básicas, normais, mas aí você tem uma loja toda branca, com uma sinalização assim, bem deficiente, um balcão ali de pão que, enfim, o cara vai lá, põe o pão e tira. E outra que você tem um piso legal, você tem uma ambientação diferenciada para cada tipo de áreas quentes que você falou, né? Você tem uma padaria que tem um cantinho ali, você tem um tijolinho aparente, você tem uma plantinha, você tem uma área de frutas e verduras bem organizada, bem arrumada, uns cestos, umas caixas, enfim. É isso que vai fazer o cliente entrar na loja e efetivamente ver outros itens, se encantar por outros itens e comprar outros itens, e aquele que vai na loja com a listinha de 3 ou 4 itens e lá dizer, pelo amor de Deus, vou comprar esses 3 ou 4 itens e vou me embora daqui, porque aqui não tem mais nada para mim. Né? Então, essa diferenciação da arquitetura, da ambientação, como o diferencial mesmo, e obviamente em supermercados também. E aí a gente vai começar a dar alguns exemplos, né? Quer dizer, quando você tem uma situação, por exemplo, algumas coisas que repelem, né, de imediato, uma manutenção que não acontece. Quando você entra naquela loja, que parece uma colcha de retalhos do piso, é cada um de uma cor, de um jeito, uns faltam, outros não faltam, um é preto, outro é cinza, outro é branco, e você vê que, meu Deus, não houve um cuidado,
né? Não é um cuidado. Muitas vezes eu não estou nem falando de você sair, ter que trocar um piso todo porque um piso quebrou, não é isso. Mas é você ter um cuidado de você procurar uma peça que seja similar e num trecho, eventualmente, começa a ficar um trecho já mais comprometido, vamos trocar aquele trecho, faz um quadrado, um retângulo, faz um desenho, inventa alguma coisa para tornar a loja atraente. A questão de limpeza, acho que eu não preciso nem falar, né? Mas, infelizmente, a gente vê lojas que parece que não venham água e sabão, né? Então, verdade. isso não há arquitetura, não há ambientação que resolva, né? Quer dizer, essa parte de manutenção do mínimo, isso eu estou considerando que é o básico. Daí... Vou só te atrapalhar para ler uma coisa que a Jaque Puentes falou, que é como entrar na padaria para comprar pão e sair com várias outras coisas, em função do visual. É bem isso, né, Olga? Na verdade, o papel da arquitetura comercial, muitas vezes, é fazer com que dar oportunidade para o cliente até ficar mais tempo na loja, logo aumentando o ticket médio, né? Exatamente. Esse é que vai ser o diferencial, na verdade, né, em termos de negócio. Se você tem... E aí, como fazer, né? Como eu vou fazer essa diferenciação da minha loja em relação à minha concorrência ou em relação ao próprio e-commerce? Primeiro, é aquela coisa que a gente sempre fala de conhecer o seu cliente, né? Quer dizer, se você tem a maneira que você vai tratar a loja, se você tem uma loja de vizinhança, onde os clientes são família mesmo, né? São pai, mãe, avô, filho, vai todo mundo ali no supermercado, ou se você está numa outra área, uma área mais urbana, uma área mais de centro, onde as pessoas que passam ali estão trabalhando e querem mais praticidade. Tem pessoas que estão mais sozinhas, tem mais solteiros, tem mais mulheres, mais homens, mais idosos, mais jovens. A partir dessa percepção, a gente vai criando a ambientação. E aí, tem alguns exemplos, né, que eu hoje até coloquei, né, fazendo uma breve inserção aqui no meu Instagram, que é o Olga Duarte Arque. Essa semana eu fiz algumas postagens, já que eu ia fazer a live com você, eu coloquei algumas postagens sobre supermercado. E hoje, especificamente, eu coloquei 3 exemplos de decoração de loja. Que legal. Então, quando você tem, por exemplo, como a gente fala, essa loja de bairro que atende a família, que tem pessoas que já são mais velhas e tal, uma das formas de você encantar e trazer boas experiências são usar referências afetivas que as pessoas têm, referências da infância das pessoas, memórias boas, e principalmente hoje, né? Eu acho que hoje está todo mundo muito carente disso, né? As pessoas querem voltar à sua rotina, né, antiga, né, e estão muito carentes desse aconchego de um lugar que lembre coisas boas. Então, você partir, por exemplo, daquela questão do armazém, né, quer dizer, pessoas já um pouco mais velhas, muitos pegaram armazém, pessoas que moram no interior que ainda tem muito armazém, quer dizer, você ter aquela coisa do caixotinho de madeira, da fruta ali, como na fruta na frente da loja, você tem um café, uma mesinha com um cafezinho ali, né, para a pessoa poder consumir no local, a padaria com os cestinhos bonitos, quer dizer, essa possibilidade de você criar ambientes que lembrem, por exemplo, um armazém, ou, por exemplo, se você tem uma cultura local muito forte, por exemplo, aqui no Nordeste, né? Você tem lugares que você tem cultura muito forte, ou no Sul, ou em certos interiores que você tem determinado tipo de plantação que é típico daquele local.
Então, você utilizar fotos dessas áreas, desse tipo de situação que a pessoa olha ali e se identifica, né? Então, isso são formas de você ir trazendo o cliente para perto da sua loja. Não necessariamente a gente está falando aqui de luxo e nem de grandes custos. É claro que se você propõe, se a sua loja tem uma proposta de atender clientes classe AA, claro, você vai ter que usar revestimentos e coerentes com o dia a dia desse cliente. Mas isso se adequa para todas as classes sociais, né? Desde o B, C, D até o AA. Por outro lado, se você tem, como eu falei, né, você está numa loja que está ali no meio de uma rua de alto tráfego, o pessoal trabalha, não tem muito tempo, você vê muita gente mais jovem, aí você tem uma participação talvez masculina um pouco maior. Provavelmente você vai atingir mais essas pessoas se você partir para uma coisa um pouco mais tecnológica, se você colocar uns revestimentos mais metálicos, né? Você vai usar um pouco menos de madeira, você vai usar um pouquinho mais de metal, vai usar uma cor aí mais forte, né, para dar esse toque de modernidade. Você vai utilizar, inclusive, elementos tecnológicos, né, que estão aí aparecendo direto. Em algumas lojas não tem uma necessidade tão premente de você ter um self-checkout, ou de você, não, vou tirar o checkout, ou ter esse tipo de situação. Mas em outros tipos de ambiente, de localização, é muito importante porque os clientes valorizam isso, né? Então, você tem que, de imediato, fazer uma avaliação no perfil do seu cliente e ir procurando caminhos para adequar isso, né? Perfeito. Eu procuro, assim, hoje em dia, uma das tendências que tem muito em termos de arquitetura comercial é a parte de ser instagramável, né? Assim, todas as marcas, né? A presença nas mídias, nas redes sociais e nas mídias estão provocando que as pessoas procurem postar tudo o que está acontecendo, né? E aí o comércio criou essa coisa do ambiente instagramável, que nada mais é do que você criar um cantinho na sua loja que seja especialmente decorado, né? Para a pessoa achar aquilo tão legal e tirar uma selfie e postar nas redes sociais e fazer propaganda da sua loja, né? Para você. Então, isso é uma tendência que vai lá desde da loja de moda mais cara, e isso está vindo para todos os níveis. E por que não o supermercado? Claro, por que não? Quando a gente coloca aquela fachada e a gente dá aquela caprichada, né, nas frutas, verduras, se tem flores, e a gente põe aquilo, coloca eu uso muito, eu acho muito legal a gente usar vinil adesivo, né? Porque é um revestimento muito prático, você cria um cenário rapidamente, custo baixo, e tem uma boa durabilidade, né? Então, você coloca lá um vinil adesivo, seja lá de um tijolinho, ou se você pode colocar, né, fazer uma coisa especial, porque você já tem uma série de vinis adesivos que já são comprados prontos, né? Você tem uma série de padrões já prontos. Mas você pode também mandar fazer uma foto legal da sua região e colocar ali na entrada da loja e colocar suas verduras e suas promoções ali com aquela foto bonita da região que você está. E aquilo já gera um lugar para a pessoa ir, estou aqui, olha que foto legal, e mostra aquela parte bonita atrás, né? Então,
isso é uma coisa que eu tenho procurado mostrar muito, né? Nas minhas postagens, eu procuro muitas referências em lojas do mundo inteiro, não só de supermercado, mas lojas em geral, e muitas delas podem ser aplicadas também na área de supermercados e afins, porque todos precisam estar inseridos nessas novas tendências, né? É uma questão de, hoje em dia, efetivamente, isso virou uma questão de sobrevivência no mercado, né? Então, você trabalhar, você ter essa questão de você ter cenários, você poder usar, às vezes, revestimentos e materiais que são menos caros e que têm um efeito visual bacana e que muitas vezes não vai ter aquele, né, aquele tempo de vida de 5 anos, mas você faz os cenários e você vai mudando aquilo sazonalmente, vai criando, é sempre uma coisa nova que o cliente vai encontrar quando vai na sua loja, né? Então, é uma coisa que eu tenho achado muito interessante, eu acho que dá para fazer. E também eu tenho falado muito de uma coisa que eu não vejo muito hoje em supermercado. É uma tendência que está acontecendo de parcerias, né? Parcerias entre negociantes, né? Então, se você tem... Vou dar um exemplo aqui, assim, por exemplo, eu quero enfeitar minha loja, mas eu não vendo flores, tá? Não vendo flores, não faz parte do meu mix e tal, mas eu quero criar um ambiente legal, né? Por que não, se você tiver ali um vizinho, né, um outro comerciante ali que trabalha com você, fazer algum tipo de parceria para você introduzir o material dele na sua loja e vice-versa, e você também introduzir o seu produto, que aí ele tem que ver, aí vocês vão combinar, o seu produto na loja dele. E isso eu digo assim, desde emprestar um móvel, você pode pegar, sei lá, uma mesa que uma outra loja está vendendo e colocar ali na sua loja para fazer uma ambientação diferente. Enfim, itens que não fazem parte ali do seu padrão, mas que você, com parcerias e intercâmbio, você consegue fazer coisas diferentes. Principalmente no que se refere ao que a gente está falando, que é a ambientação. E isso vai evoluindo para outras coisas, né? Aí você pode combinar também com o seu vizinho de aproveitar o mesmo motoboy, fazer a mesma, né? Em vez de pagar o iFood, dividem lá o mesmo motoboy e vão em frente. Quer dizer, essa questão de parceria e compartilhamento, essa cultura, ela está vindo muito forte, né? Sem dúvida. Em todos os assuntos. Então, é uma coisa também que eu tenho visto, né? Principalmente já no exterior e aqui no Brasil também. Você tem, às vezes, lojas que separam um pedacinho da loja para vender uma determinada marca, que hoje em dia os supermercados já fazem isso, né? Os grandes supermercados, você já tem lá o store in store, né? A loja dentro da loja, muitas vezes já fazem isso. Mas pequenos supermercados às vezes não tem, até porque não tem muito espaço e tal. Mas é aquela coisa, às vezes você consegue fazer um cantinho e cria uma coisa diferente, né? Eu acho que é uma solução assim, bem interessante para ser considerada. Super bacana isso, Olga, até porque, né, desculpa te atrapalhar só um pouquinho, Não, né, porque a gente está falando muito de ambientação da loja como um todo, mas você, de certa forma, quando você fala do store in store, né, que é a loja dentro da loja, você remete o assunto ambientação para quê? Para você criar nichos dentro da loja, né? Você criar, não sei, na verdade, pegar as categorias que você entende como categorias de destino e colocar uma ambientação específica para essas categorias de produto. Impulsionar, né? Impulsionar esse nicho que você entende como interessante. Perfeito.
Pode continuar. A parte de padaria, eu acho que é um item que quem tem padaria ou quem não tem é uma coisa realmente para pensar. Se você vai fazer o pão quente, eu já vi você falando várias vezes sobre isso. Você, às vezes, você tem o ponto quente, que é uma coisa bem pequena, mas você tem aqueles 2 metrinhos quadrados ali com um revestimentozinho especial, com uma cesta bonitinha, né? Quer dizer, são pequenos cuidados que vão passar um outro sentimento para o cliente. E é isso que fideliza, na verdade. Né? A gente sempre fala aqui de fidelização, e é isso que vai criando laços, né? Também é uma das coisas, obviamente. Mas quando você tem esse ambiente favorável, o resto vai ficando mais fácil. É claro que você pode ter o maior ambiente do mundo, maravilhoso, mas se os funcionários estiverem lá carrancudos, não vai rolar, né? A gente sabe disso. Mas se você tiver um ambiente bem... Como também eu acho que às vezes se você tem lá uma lojinha toda branca, com o piso xadrez lá, todo emendado, remendado, nem sempre os funcionários simpáticos vão resolver o problema. Né? É aquela coisa, eles vão resolver aquilo que a pessoa saiu para comprar. Ela não vai deixar de comprar ali. Mas o a mais que ela poderia comprar, aumentar o ticket médio, aí muitas vezes ela não vai fazer. Né? Vou te atrapalhar só um pouquinho, porque você tem tanta coisa que você colocou aqui para falar. Se eu não te atrapalhar, entendeu? Você não vai falar de algumas coisas muito bacanas. Por exemplo, fachada, Olga. Eu vejo supermercados pequenos, né, pecando demais na fachada. Ô, Milka, que legal! Gostamos muito da Milka. Dá uma dica para a gente de como fazer uma fachada vencedora, entendeu? Isso que é importante. Bom, fachada, eu até postei também ontem uma sugestão. Né? Eu acho que é infalível você usar aquela referência de armazém. Eu acho que é infalível. É sempre aconchegante. Você usar aquele bom e velho toldo, né? Aquele toldinho, isso é uma coisa assim, quando você pensa em loja, inclusive quando você vê símbolozinho, né, de loja, sempre tem um toldinho. Né? Sim. Então, você colocar um toldo, que inclusive do ponto de vista, né, operacional, cria uma área de sombra, aumenta, vamos dizer, o limite, né, da sua loja, e aí você traz a mercadoria para fora, coloca o toldo. O que eu falei também, né, você colocar essa exposição de frutas, né, que normalmente é muito bonita, verduras, né, eu fiz uma postagem bem legal, acho que foi anteontem, com vários tipos de postagem de hortifruti. E eu vi um que eu achei muito legal, que era como se fosse um monte de caixotinhos enfileirados, assim, e ele fazia meio que um pilarzão, sabe? Às vezes você tem uma fachadinha muito estreita, né? Você não pode fazer uma coisa muito grande, e aí você faz aquela exposição na vertical, muito lindo, sabe? Muito, muito interessante. E fora essa questão do armazém, que eu acho que é vencedor e infalível, na minha opinião, a menos quando você tem uma loja muito moderna, né, muito voltada para o lado mais digital, muito moderna e tal, aí não é o caso. Mas você tem alguns outros artifícios, vamos dizer assim, que você pode usar. Um deles é a questão de pintura mesmo, né? Você pode usar a pintura na fachada de uma maneira um pouco mais criativa. Né? Você pode ter as cores lá, tudo bonitinho, de acordo com a arquitetura e tal, mas eventualmente você pode até fazer com adesivagem também.
de forma até sazonal e né, no verão, enfim, ou Páscoa, etc. Você adesivar a fachada, você colocar, tipo, fazer um facho de luz, né, imitando um facho de luz para um ponto que você quer chamar atenção na fachada, um produto que você quer chamar atenção. Algumas coisas, e o uso de adesivagem e pintura, eu já vi algumas fotos, eu não vi ao vivo ainda, mas já vi uma série de fotos e eu já propus isso, de você inclusive passar isso para o piso da calçada, né? Você trazer, colocar alguns adesivos na própria calçada que a pessoa meio que vai sendo induzida a entrar na loja, né? Aí você pode colocar você pode colocar uns círculos, você pode colocar listras, você pode colocar... E aí você pode brincar, né? Tem brincadeiras que você pode fazer, enfim, se for Páscoa, você pode colocar lá o coelhinho, as pegadinhas do coelhinho, enfim, milhões de coisas que podem ser feitas, onde você incorpora a calçada da loja, a fachada da loja e entra na loja já com essa ambientação, sabe? Eu acho sensacional. Como eu falei, normalmente isso é um período relativamente curto, porque são materiais que não vão ter uma durabilidade tão grande, mas servem exatamente ao propósito a que se propõe. Que se propõe, óbvio, né? Mas ao propósito que se tem ali, né? De fazer uma coisa diferente, de movimentar. Então, eu contaria aí esses 3 itens para partir para a fachada. Né? O Paulo Violeto, ele fez uma observação que não tem nenhuma relação com fachada, mas eu vou falar porque ela tem uma relação, porque o nome de tudo isso que ele escreveu é conforto, né? Circulação de clientes versus promotores trabalhando, excesso de gôndolas versus espaço de circulação. O nome de tudo isso é bom senso, né? Na hora de definir o espaço da loja, tem que ter técnica para isso também, né? Para oferecer o melhor conforto possível para o cliente. Mas eu tenho mais uma pergunta para te fazer, Olga, porque você trouxe um assunto que eu adoro, né? Que são supermercado containers. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Por favor. Eu tô apaixonada, né? Por container, arquitetura em container, assim, virou minha última paixão. Legal. E agora a gente está vendo essa tendência de arquitetura container, né? Que algumas marcas já estão entrando, o Carrefour já viu que já entrou também. E eu acho sensacional. Quer dizer, eu acho que você ter um container que você monta a sua loja. E se não der certo naquele ponto, você pega lá põe o container, põe em cima da carreta e leva ela para outro lugar. Eu acho isso sensacional. E é mesmo. E, logicamente, para você ter uma operação dessa em container, normalmente você precisa de algum tipo de retaguarda, né? É um espaço muito pequeno, você precisa ter algum tipo de suporte, mas eventualmente você tem uma loja e aí essa sua loja já faz o suporte para o container, já é show. E o que está tendo muito é uma tendência de colocar essas lojas containers em grandes condomínios, né? Isso já está acontecendo muito aí em São Paulo. Eu até fiz, há um tempo atrás, eu fiz uma postagem que foi muito legal, que eu fiz uma postagem sobre o container, né, do supermercado container, e aí uma seguidora, né, falou assim, olha, ela mandou para mim, né, mandou o videozinho, olha, eu estive lá, né, e ela deu um depoimento tão legal que dentro dos condomínios, né, quer dizer, a possibilidade de você ter esse negócio dentro dos condomínios, e por estar dentro dos condomínios, os pais estavam permitindo que as crianças, por ser dentro do condomínio, as crianças tenham livre acesso. Então, aquela coisa que
alguns tinham na infância de ir lá comprar o pão para a mãe na padaria e que muita gente hoje em dia perdeu por uma questão de segurança e da realidade que a gente vive, nesses lugares voltou a acontecer, né? Quer dizer, então a criança voltou a poder ir sozinha fazer uma compra para a mãe e ela achou o máximo, né? Achou aquilo o cúmulo da independência. É verdade. Então, é muito legal. Eu acho que a questão do container, eu acho que ela tem que ser, o que eu acho que tem que pontuar aí, é porque é uma construção que ela realmente, você tem que ter um bom profissional para fazer o projeto e a execução, né? Porque senão você pode ter um micro-ondas ambulante, né? Então, é uma coisa que ela requer técnica, né? Você requer o conhecimento da tecnologia container para poder ser bem sucedido, né? Senão você pode ter muita dor de cabeça. Mas é uma coisa que eu estou absolutamente apaixonada, são os containers. Que 10. É uma grande iniciativa que a gente está percebendo aí no varejo, e você está certíssimo, né? Porque não existe nada mais importante no varejo do que localização, localização e localização. Se errou na localização, dançou. E uma loja container te dá essa oportunidade, sim, né, de pegar e transferir a loja para um outro lugar, o que é fabuloso. Olga, está acabando. Eu queria te dar os 5 minutos finais para você pegar e fazer as suas considerações finais, para fazer seu merchan aí, porque tem gente do Nordeste que eu já vi, entendeu? Fique à vontade, por favor. Bom, minha gente, eu agradeço a oportunidade da entrevista. Opa! Deu uma travada, Olga. Eu sou realmente muito apaixonada pelo assunto. Eu gostaria que vocês me conhecessem através do meu trabalho no Instagram, que é o Olga Duarte Arque. E eu estou à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, se alguém tiver alguma loja, quiser perguntar alguma coisa, enfim, pode me contactar no Instagram, eu acho muito legal. Eu procuro realmente trazer soluções e ideias que são factíveis. Eu realmente me preocupo muito com os pequenos, né? A gente trabalhou, né, numa grande multinacional, uma grande empresa, e a gente sabe como funciona, e eu me preocupo muito em como viabilizar os pequenos, né? Principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, onde somos nós pequenos, que agora eu também sou uma pequena, somos nós que viabilizamos a economia aí do país. Então, contem comigo e o que eu puder ajudar, eu estarei aí à disposição com todo prazer. Poxa, Olga, super obrigado, né? Muito obrigado. Né? A gente tem uma história aí, né, Olga? Acho que quando eu voltei da América Central lá, a gente montou algumas lojas juntos, né? Depois, quando eu fiz aquele outro projeto que derivou do projeto anterior, né? Do balaio todo dia, você foi minha parceirona no Nordeste, acho que a gente abriu umas 100 e poucas lojas juntos, né? Então a gente tem muita coisa para falar. Olga, eu agradeço bastante e queria, né, eu também sou filho de Deus, também quero fazer um merchan. Gente, olha, vocês que estão até agora, né, vocês viram que a gente falou algumas vezes, né, dos conceitos de gerenciamento por categoria. Tem um curso fabuloso da Academia do Comerciante, que fala de gestão de compras, vai além disso, é gestão comercial. É um curso que é dado por mim, pelo Domingos Cordovil e pelo Arquimedes Torres. Né? São 90 anos aí, mais de 90, quase 100 anos de experiência. É um curso de gestão de compras. Entrem no academiadocomerciante.com.br e conheçam.
vou falar uma coisa de coração, pelo conteúdo que tem o programa e pelas dicas que tem, o programa está num valor super bacana, né? Mas mega bacana, mega bacana. Olga, eu adorei o nosso bate-papo, você trouxe muita coisa que nós não tínhamos trazido ainda dentro da academia, você trouxe muito assunto novo, então eu só posso ser muito grato a você, tá legal? Porque o nosso compromisso é esse, de gerar informação e formação para o pequeno varejista, para o pequeno supermercadista. Lembrando, Olga Duarte Arque, é isso? Isso mesmo, isso aí. E Legal. olha que a gente nem falou um monte de coisa que eu separei, né? Nem deu tempo, mas fica para o Não, podemos, a gente pode agendar outra, sim. Tá legal? Com o maior prazer do mundo. Até porque, Olga, eu vou estar lançando nos próximos 2 meses um curso sobre layout de loja. Né? Então, fazer um grupo de lives que tenha como tema, né, a ambientação e etc. Mas a ambientação, na verdade, o layout, muito mais do ponto de vista comercial, é muito bem-vindo e é muito bacana. Tá bom? Abraço, Olga. Eu queria agradecer profundamente a todos vocês que acompanharam, né, a nossa live até agora. E, por favor, acompanhem a Academia do Comerciante. Tá legal? Grande abraço e nos encontramos nas lojas. Valeu, Olga. Abraço para você. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.